Olá, meus amados, graça e paz do nosso amado e querido Jesus Cristo, seja com todos vocês. Esse é o vídeo de número 411, leitura bíblica, onde eu estarei deixando registrado a leitura do capítulo 15 de 1 Crônicas. Vamos de leitura bíblica? Depois de Davi ter construído casas para si na cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ela. Então Davi disse: somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois o Senhor os escolheu para transportarem a arca do Senhor e para ficarem sempre ao seu serviço. Davi reuniu todo o Israel em Jerusalém para levar a arca do Senhor para o lugar que ele lhe havia preparado. Reuniu também os descendentes de Arão e os levitas, dos descendentes de Coate, Uriel liderando outros 120, dos descendentes de Merari, Asaías liderando outros 220, dos descendentes de Gerson, Joel liderando outros 130, dos descendentes de Elisafã, Semaías liderando outros 200, dos descendentes de Hebron, Eliel liderando outros 80, dos descendentes de Uziel, Aminadab liderando outros 112. Então Davi convocou os sacerdotes Zadok e Abiatar e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, e lhes disse: vocês são os chefes das famílias levitas. Vocês e seus companheiros levitas deverão consagrar-se e levar a arca do Senhor, o Deus de Israel. Vocês são os chefes das famílias levitas. Vocês e seus companheiros levitas deverão consagrar-se e levar a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o local que preparei para ela. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor, nosso Deus, causou destruição entre nós. Nós não o tínhamos consultado sobre como proceder. Então, os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. E os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Davi também ordenou aos líderes dos levitas que encarregasse os músicos que haviam entre eles de cantar músicas alegres, acompanhados por instrumentos musicais, liras, harpas e símbolos sonoros. Assim, os levitas escolheram Emã, filho de Joel, e Asaf, um parente dele, e dentre os meraritas, seus parentes escolheram Etã, filho de Cuxaías, e com eles seus parentes que estavam no segundo escalão, Zacarias, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maacéias, Matatias, Elifelel, Miqunéias, Obed-Edom e Jeiel, os porteiros. Os músicos Emã, Asaf e Etã deviam tocar os símbolos de bronze. Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maazéias e Benaia deviam tocar as liras acompanhando o sopro. E Matatias, Elifelel, Miqunéias, Obed-Edom, Jeiel e Azarias deviam tocar as harpas em oitava e marcando o ritmo. Kenanias, o chefe dos levitas, ficou encarregado dos cânticos. Esta era a sua responsabilidade, pois ele era capaz nisso. Berequias e Eucana seriam porteiros. Eles deveriam proteger a arca. Os sacerdotes Sebanias, Josafá, Natanael, Amazai,
Zacarias, Benaia e Eliezer deveriam tocar as cornetas diante da arca de Deus. Obed-edom e Jeías também deveriam ser porteiros para vigiar a arca. Assim, com grande festa, foram Davi, as autoridades de Israel e os líderes de batalhões de 1000 buscar a arca da aliança do Senhor na casa de Obed-edom. Como Deus havia poupado os levitas que carregavam a arca da aliança do Senhor, 7 novilhos e 7 carneiros foram sacrificados, e Davi vestiu um manto de linho fino, assim como também todos os levitas que carregavam a arca, os músicos e Kenanias, chefe dos músicos. E Davi vestia também o colete sacerdotal de linho, e todo Israel acompanhou a arca da aliança do Senhor alegremente, ao som de trombetas, cornetas e símbolos, ao toque de liras e de harpas. Aconteceu que, entrando a arca da aliança do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando e comemorando, ela o desprezou em seu coração. Aleluia! 1 Crônicas, capítulo 15, vai narrar o translado bem-sucedido da Arca da Aliança para Jerusalém, corrigido o erro anterior de transporte. Capítulo 13. Davi ordena que apenas levitas carreguem a arca, conforme a lei mosaica. O evento é marcado por grande celebração, música e sacrifícios, destacando a obediência e adoração a Deus. Bem, queridos, 1 Crônicas, capítulo 15, ele vai trazer, então, um esboço, né? De que maneira nós podemos esboçar esses 29 versículos. Primeiro, versículos 1 ao 15, a preparação, a correção do método, né? Ou seja, a preparação espiritual e técnica dos levitas. Versículos 16 ao 24, a organização do louvor, a liderança musical de levitas e cantores. Versículo 25 ao 29, a celebração da arca, o sucesso da transferência e adoração de Davi. Lição principal, a obediência sincera e detalhada às ordens de Deus é fundamental para a adoração genuína, superando as boas intenções que desrespeitam os mandamentos divinos. Como é que nós podemos aplicar esse capítulo nos nossos dias de hoje? Primeiro, como um chamado à adoração reverente, ordenada e baseada na obediência à palavra de Deus, aprendemos com os erros passados. Enfatiza a necessidade de santificação, separação para Deus, liderança capacitada e a alegria de trazer a presença divina à arca para o centro da vida e culto, não apenas na emoção. Você não deve estar, frequentando o culto só por emoção, ali durante o louvor, não. Não é isso, viu, queridos? Tem que nos ater a isso. Adoração correta não baseada apenas em gosto. O capítulo ensina que Deus define como ser adorado. A adoração hoje deve ser bíblica e organizada, não centrada no desejo humano ou no fazer de qualquer jeito. Santificação e preparação. Davi pediu que os levitas se santificassem. 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 12. Davi pediu que os levitas se santificassem. Isto se aplica à necessidade de consagração pessoal e preparo espiritual antes de ministrar ou adorar. Aleluia! Aprender com os erros, recomeço. Após o fracasso com Uza, Davi consulta Deus e seguiu as regras. Aplica-se como reconhecer erros, corrigir o rumo e buscar a presença de Deus corretamente após uma falha. Alegria na presença de Deus. A arca foi trazida em celebração e instrumentos. A presença de Deus traz alegria verdadeira, independente das circunstâncias. Priorizar as coisas de Deus.
Davi organiza o transporte da arca, colocando Deus no centro. Versículos 1 ao 3, em contraste com o egoísmo de Saul, aplica-se em colocar as prioridades divinas acima dos próprios interesses e do eu. Bênção de Deus, que bom, que belíssima, né? Belíssimo capítulo, que nós possamos aprender mais e mais com Deus através da palavra dele, amém? Um grande abraço, desse que vos fala, pastor Geraldo Magela, e até o próximo vídeo, querendo Deus, onde estarei lendo e compartilhando com você a leitura do capítulo 16 de 1 Crônicas. Deus te abençoe.